O nosso convidado, que muito nos honra com a sua participação no dia de hoje, é o pré-candidato à presidência da República, governador Dr. Eduardo Campos. É um prazer tê-lo conosco. Prazer, Cury, estar aqui com você. Eduardo Campos, você é um homem com uma vastíssima experiência, começou como deputado estadual, federal, governador, ministro de Ciência, Tecnologia. Nos conta um pouquinho o que foi essa experiência e o que é essa experiência acumulada e a importância dela para governar um país. Para governar um país é essencial que tenhamos o conhecimento desse país. É fundamental que possamos conhecer também como é a gestão pública. Eu tive a oportunidade, desde muito cedo, de conhecer gestão pública e de fazer, aonde eu passei no serviço público, inovação, que é tudo que se reivindica hoje na vida pública brasileira. É a simplificação dos procedimentos, é a melhoria da qualidade na prestação do serviço público. Eu fui secretário da Fazenda e inovei como secretário da Fazenda, criando metas e remuneração variável. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil e construí um modelo de governança para os fundos setoriais inovador. Nós chegamos ao governo do estado de Pernambuco e fizemos uma gestão que ela foi reconhecida não só pelos nossos conterrâneos em Pernambuco, quando me reelegeram com 83% dos votos, mas também pela ONU, por exemplo, que me deu 4 prêmios de gestão pública, de excelência em gestão pública, um deles, inclusive, pelo modelo de gestão que nós fizemos, que é um modelo de gestão que visa a participação da sociedade no processo decisório, mas, sobretudo, a melhoria, por exemplo, segurança pública. Nós fizemos o Pacto pela Vida. 7 anos seguidos, Pernambuco baixou a criminalidade. Qual foi o resultado? O resultado é que 7 anos, Pernambuco era o estado mais violento do Nordeste brasileiro, Recife era a capital mais violenta. Com 7 anos, todos os anos nós reduzimos a criminalidade e Recife passou a ser a capital mais segura do Nordeste brasileiro. Como? Fazendo uma articulação em 2 linhas, prevenção social, educação em tempo integral naqueles lugares mais duros, trabalho com arte, com esporte, trabalho no sentido de cuidar dos dependentes químicos e, de outro lado, polícia treinada, usando inteligência, desbaratando o crime organizado. Essa ação, de maneira articulada com a sociedade, permitiu que o Pacto pela Vida fosse reconhecido pela ONU como um programa de excelência em gestão pública. Qual foi o prêmio que o senhor ganhou do BID, referente à micro e pequena empresa, abertura e encerramento de empresas? A micro e pequena empresa, você que é um homem que tem dedicado a sua vida a lutar pelo fortalecimento da pequena e microempresa no Brasil, você sabe muito bem da importância que ela tem na economia brasileira. Aí está a maior geração de emprego, a maior geração de riqueza no Brasil, e nós precisamos fortalecer a microempresa, fortalecer nas várias políticas públicas, qualificação, acesso ao crédito, desburocratização e tudo mais. Nós ganhamos um prêmio do BID na hora em que fizemos um processo na junta comercial de modernização de processos que faz com que você possa abrir e fechar uma empresa em menos de 48 horas. Que coisa maravilhosa. Hoje a sociedade brasileira clama por mudanças, pelo menos é aquilo que a gente depreende de todos os movimentos sociais que ocorreram desde o ano passado até agora. O que o diferencia e o que o viabiliza para catalisar esse novo movimento de mudança ou não? Qual a sua análise em relação na verdade, a essa mudança? Você sabe, as pessoas que estão nos assistindo sabem que o Brasil cansou desse jeito de governar. O Brasil não aguenta mais ver tanta coisa errada, tanto descalabro, tanto abandono do caminho certo. O Brasil passou a crescer menos do que toda a América Latina. O Brasil está crescendo menos do que o mundo. O Brasil está nesses 4 anos da presidenta Dilma, vai fechar
para a história como o tempo em que o Brasil menos cresceu a sua economia em toda a história republicana. Estamos com baixo crescimento, inflação em alta e os juros mais altos do planeta. E esses juros afetam diretamente as famílias, porque o Brasil está com 60% das famílias brasileiras endividadas no cartão de crédito, endividadas na financeira, no banco, às vezes dentro da própria família, 3, 4, 5 cartões de crédito jogando um débito de um para outro. Essa é a realidade de muita gente. Quando você aumenta os juros, fatalmente você toca e piora a situação de toda essa legião de brasileiros e brasileiras endividados. Quando você toca e eleva a inflação, você diretamente está afetando a renda dos mais pobres. Quem vai às compras percebe que com o mesmo dinheiro não está dando para trazer a mesma quantidade de produtos que antes a gente trazia do supermercado. Então, essas circunstâncias precisam ser vencidas. E só podemos vencer essas circunstâncias se fizermos a mudança que o Brasil deseja. E a mudança não é para o passado. A mudança que o Brasil deseja é para o futuro. A gente precisa unir o Brasil. Todas as vezes que o Brasil melhorou, não melhorou dividindo o Brasil. Para construir democracia, nós unimos os brasileiros de todas as cores, de todos os lados da política, de todos os recantos do Brasil. Para fazer a transição econômica, o real, o Brasil fez um impeachment que passou pela unidade de todos os brasileiros sérios, de boa vontade, que queriam a transformação. A gente vive um momento como esse agora, em que a gente precisa reconduzir o Brasil para o caminho certo. Não vamos fazer isso com as brigas PT, PSDB, clássicas, que já vão 20 anos nela. A gente precisa da união dos brasileiros. E para tirar o governo que está aí, a gente tem que saber aonde é que esse governo ganhou a eleição. Ganhou no Nordeste. Dos 12 milhões de votos que levaram a presidenta a assumir o Palácio do Planalto, 11 milhões e 800 vieram do Nordeste e do Norte do Brasil, que é da onde eu venho, que é onde eu governei um estado, que as pessoas sabem como fizemos aquele estado se desenvolver, melhorar a vida da sua população. Então, por conhecer essa região e ter identidade com ela, é claro que a gente tem muito mais possibilidade, e isso é que dizem os analistas de pesquisa, à medida que a gente vence o desconhecimento, tem muitas pessoas que estão nos assistindo que não sabem exatamente a minha história como ex-governador por 2 vezes de Pernambuco, como ministro da Ciência e Tecnologia, que a gente agora está ao lado da Marina Silva, que será a nossa vice-presidenta da República, para oferecer ao Brasil a possibilidade da gente mudar, mas mudar para melhor, mudar para o futuro. Falar em mudar, parece que o senhor mudou aqui para São Paulo. E o senhor já está se aclimatando com tomar café de manhã na padaria, mudar o local do café da manhã. Como é que está sendo essa mudança para um candidato à presidência da República com uma agenda, né, e compromissos fantásticos? Como é que está essa aclimatação? Antes de eu fazer uma pergunta empresarial pesada aqui. Estou acostumando, sim. Estou morando aqui em Moema, né, e já um bairro super legal, já resolvo as coisas ali no bairro mesmo, temos padaria perto, onde dá para a gente fazer um café da manhã, quando tem tempo de tomar café da manhã. É verdade. Né, que dá para a gente fazer as compras da casa, tem toda uma estrutura muito bem adaptada, nós estamos aqui. Tenho viajado muito, né, para o interior de São Paulo, para outros estados, mas com certeza adaptado. O frio é que é diferente, né? O ar-condicionado é ligado direto agora nesse tempo. Swap. Em Pernambuco, o senhor fez um projeto, um trabalho da Swap que passou a ser um crescimento completamente diferente do crescimento do resto do país. Nos conte um pouquinho a respeito disso. Swap é um porto novo que há 30 anos vinha sendo construído em Pernambuco. É um porto industrial, tem uma retroárea enorme. Nós conseguimos colocar em obras, em operação, quase 100 novas empresas e indústrias neste porto, mas conseguimos uma marca também muito importante, que ele é um porto verde. Tem uma área de preservação de Mata Atlântica, de restinga, de mangue muito importante.
A empresa Porto de Suape, ela é signatária do Pacto da Mata Atlântica. Que fantástico. Portanto, é um porto que tem preocupações com a sustentabilidade. Ele será um equipamento para o Brasil. Ele já é um equipamento para o Brasil. Ele é um dos 3 portos da logística brasileira. O Brasil tem 8.000 quilômetros de costa e tem 3 portos, entre eles Suape, para o futuro. E ele tem ajudado Pernambuco a vencer o desafio do crescimento na área industrial, que é um grande desafio brasileiro, porque o Brasil está diminuindo a expressão da sua indústria na riqueza, na geração de emprego, e a gente está com o Suape conseguindo fazer o movimento inverso, que é exatamente aumentar a participação da indústria no produto do Estado. Bem, falta uma grande questão. Eu acho que toda experiência, qualquer um que está nos assistindo percebe, a bagagem percebe, qual é o seu diferencial em relação aos outros candidatos. Existem 2 candidatos de oposição em uma situação que são os grandes players. O senhor é um deles. O que faria, na sua avaliação, que todos viessem votar na sua... Eu acho que a nossa candidatura de Amarina é a única que garante ao cidadão brasileiro que a gente vai aposentar a velha política, que a gente não vai ver o Brasil sendo comandado pelos Sarneys, pelos Collors lá do Congresso Nacional, porque é tudo que o cidadão brasileiro deseja. É unir os brasileiros de boa vontade, sérios, dignos, que acordam cedo, trabalham muito, pagam muito tributo, e poder mostrar que o Brasil pode ser governado pelos sérios, pelos honestos, pelos honrados, pelos comprometidos com a causa social, pelos que sonham com um país devolvido aos brasileiros, pois o país foi entregue aos partidos no balcão do fisiologismo. A única candidatura que pode assumir esse compromisso é a nossa e a de Amarina. Por quê? Porque nós escolhemos fazer uma campanha que permita o governo fazer isso. Uma campanha sem tempo de televisão, sem as estruturas de poder que a gente assiste pelo Brasil afora, porque a gente sabe que o problema brasileiro começa a ser resolvido quando a gente limpar aquela política que está lá em Brasília e construir a possibilidade do Brasil se unir em torno de uma agenda de reformas que transforme o Brasil num país melhor para a gente trabalhar, mas ainda melhor para a gente viver. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Cury, eu quero agradecer esse espaço, dizer a todos que militam na causa da pequena e microempresa do Brasil, seja na indústria, seja no comércio, no serviço, no mundo rural, que nós temos nesse momento a tarefa de construir o programa de governo. Estamos fazendo isso. Eu, a Marina, com a ajuda de muitos brasileiros e brasileiras. E nós queremos, nesse programa, deixar muito claro e por escrito o nosso compromisso com o apoio e a valorização da micro e pequena empresa no Brasil. Eduardo Campos, nós queremos agradecer muito a sua participação, te desejar pleno êxito nessa caminhada e que a democracia prevaleça e o bem do país possa ser a grande tônica quando você for votar. E a você nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é Márcio França, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Márcio, nós fizemos a afirmativa correta, você é candidato a pré-candidato ao governo de São Paulo? Hoje eu brinquei com uma pessoa que falou assim, você vai ser governador, vice-governador, senador,
vai ser deputado. Afinal, o que, que você vai ser? Eu falei, a única coisa que eu tenho certeza que eu vou ser, que eu quero ser mesmo, é avô do Enzo, que é meu netinho que nasceu, que é a única coisa que eu tenho certeza que eu vou ser, é avô Parabéns. do Enzo. Agora, o resto eu não tenho certeza, porque o partido está muito propenso a ter uma candidatura própria. Se for um candidato do PSB, serei eu. A convenção é dia 21 e ela é que decidirá, né? E eu estou há muitos anos no partido, presido o partido em São Paulo. Se houver uma disputa, eu acho que ganharei a disputa. Agora ainda está nas últimas conversações, né? Eduardo, Marina, os partidos da coligação, para ver qual é a melhor alternativa que ajude ao Eduardo em São Paulo. Podemos complicar um pouquinho essa conversa Claro. aqui. Indiscutivelmente, São Paulo, sob seu comando, foi um dos grandes responsáveis pelo lançamento da candidatura do presidenciável ou pré-candidato à presidência do Eduardo Campos. Verdade. São Paulo tem 32% dos delegados do país, né? Em todos os estados, São Paulo tem 32%. E desde o início nós sentimos que a presidente Dilma estava com dificuldade, que não iria acertar a mão. Então nós propusemos, o primeiro estado a propor para sair do governo e lançar a candidatura do Eduardo. Ele no começo relutava, porque não é fácil, você vem lá de Pernambuco, o partido, embora tenha crescido muito, ainda é um partido pequeno perto dos grandes, né? Claro. E ele teve a natural dúvida, mas ele acabou aceitando e depois então aí fomos contaminando todo o partido positivamente. E depois quando a Marina entrou, aí deu aquele arremate final, né? Foi aquela cereja que faltava nessa história toda aí, porque deu aquele contorno exato. Ela vinha já com uma quantidade grande de votos da última eleição, é uma pessoa já muito conhecida, muito famosa, inclusive internacionalmente, né? E nos ajudou bastante a jogar também o nome do Eduardo, que as pessoas muitas vezes, mas quem é o Eduardo Campos? Quem está com o Eduardo Marina? Quer dizer, então a Marina acaba alavancando essa possibilidade. Mas com o tempo começa a surgir a empatia, porque vai para a televisão e as pessoas vão conhecendo o Eduardo, vai ficando mais fácil, né? Bom, para complicar um pouco mais, parece que o PSB faz parte do governo do Alckmin, do governador Alckmin, que é o PSDB em São Paulo. Sim. E como é que... Porque assim, Cury, o partido havia decidido nacionalmente que nós lançaríamos candidato, antes da Marina entrar, nós lançaríamos candidatos a governador apenas nos estados onde nós tivéssemos uma real possibilidade. Então isso envolvia Brasília, os estados que nós já somos governadores, Espírito Santo, a Paraíba, o Amapá, o Piauí, estados, e Pernambuco, evidente. Quer dizer, então, estados que nós já tivéssemos uma força consolidada. E alguns outros estados, como Brasília, que nós tínhamos um senador que era favorito, Bahia, com a senadora Lides, que é favorita. Então, em alguns estados a gente ia lançar a candidatura. E nos que não tivesse força, a gente ia fazer uma coligação com alguém do PSDB para, na verdade, dividir um pedaço da importância do Aécio nessa história. A gente sabia que o adversário ia ser o Aécio, né? Quando a Marina entrou, foi o último dia de filiação, ela veio com uma outra lógica, que o ideal seria ter candidato em todos os lugares. Tem uma lógica, que é a lógica da novidade, quer dizer, já que você quer ser uma novidade nacionalmente, o ideal é que você fosse também uma novidade em cada um dos estados. Mas não é fácil porque a regra do jogo estava andando. Claro. Para você apitar, para mudar tudo isso aos 45 do segundo tempo, então, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos 250 candidatos a deputado federal e estadual. São pessoas que entraram no partido, se animaram, enfim, são candidatos. Muitos deles vieram para cá imaginando que nós estaríamos com o Geraldo, com o Alckmin. E o governador tem sido muito correto, muito idôneo conosco, né? É um homem muito sério e nos ajudou muito em prefeituras importantes. Nós ganhamos Campinas, Limeira, Marília, São José do Rio Preto e tantas outras prefeituras que o PSB hoje governa com a ajuda do governador. Isso foi 2 anos atrás. E você sabe, essa coisa da lealdade, de você ser correto com quem foi correto com você, é um princípio importante, né? Porque amanhã você também não quer que faça isso com você. Mas ele compreenderá se nós tivermos que ter uma candidatura própria. Ele mesmo disse isso. Agora, ele gostaria muito que nós estivéssemos com ele. Na verdade, nós assistimos pela grande imprensa que existem conversações, talvez como vice, ou talvez Senado, ou talvez candidato, a posição da Marina Silva diferenciada disso. Sim. Enfim, como é que fica São Paulo? Então, eu creio que se nós chegarmos à convenção do dia 21, né, se formos de maneira normal até a convenção, certamente nós teríamos aí uma decisão pró-Geraldo Alckmin. É o que eu sinto, o meu sentimento. Né? Claro. Porque foi isso que estava mais ou menos no script montado. Quando a Rede me pediu, a Rede é o Partido da Marina, quando ela pediu um candidato, eu coloquei o meu nome para tentar ver se a gente conseguia convencer o partido.
Mas eles não querem meu nome, o pessoal da rede. Eles queriam um nome que não fosse da política. Eles queriam um nome novo, um artista, sei lá, um empresário. Mas nem todo mundo hoje se dispõe a ser político. É difícil, né? É verdade. Então, depois o PPS, que é o partido do Freire, aqui em São Paulo, prefere ir com o Geraldo de qualquer jeito, está conosco nacionalmente. E aí tem o PPL, que vai ter candidato próprio, que está conosco, e vai ter o PRP e o PHS, que também vão ter candidato próprio. Então, quer dizer, quando os 5 partidos não conseguem se entender, é melhor usar a premissa de cada um fazer aquilo que bem entende, ou seja, cada um segue com o seu caminho. E podemos ter mais de um palanque em São Paulo. Bom, dentro desse cenário todo, nós já falamos sobre a eleição presidencial. Sim. Como é que você vê o quadro da eleição em São Paulo? Olha, eu acho que o governador Geraldo sempre parte como favorito, né? Ele tem em torno de 40%, 45% dos votos. Ele é muito, muito forte no interior, né? Eu vejo pesquisas com 60%, 65%. E o interior de São Paulo são 17 milhões de eleitores. A capital são 8 milhões, o interior é 17. A grande São Paulo aqui, Osasco, Guarulhos, enfim, é 3 milhões e meio. O ABC é 1,5 milhão e o litoral, da onde eu venho, 2 milhões. Então, o grande peso de São Paulo é o interior, ao contrário de outros estados. O interior é muito forte. E ele é muito forte por lá. E lá os problemas são diferentes daqui. Aqui as pessoas na capital têm problema de mobilidade, metrô, trem, fica muito tempo, segurança, enfim, uma vida meio tensa. Mas no interior, se você for a Sumaré, se você vai a Mococa, vai a, sei lá, Itariri, as pessoas vão almoçar em casa, voltam. É um outro tipo de vida, né? E tem muito investimento do governo do estado. Ele é muito presente nas cidades, né, o governador Geraldo. E eu acho que ele sempre será o favorito. Depois há uma polarização de 2 nomes, né? 2 nomes que eu respeito, conviveram comigo, tanto o Padilha, que foi ministro da Saúde, um jovem, enfim, que não tem muita experiência em política eleitoral, né? E o Scaff, que foi candidato conosco da última eleição a governador, e, enfim, é um empresário que resolveu participar da vida pública. Então, assim, são ainda, eu diria que novas oportunidades, mas que normalmente terão que pegar o governador num segundo turno. Um dos dois irá para o segundo turno. Como o PT é meio forte, tem sempre um público que gosta do PT, enfim, o presidente Lula sempre tem um respaldo, eu diria que se tivesse uma ordem, seria de possibilidade, o Geraldo iria na frente, depois então o Padilha e por último o Scaff. Como o Scaff começou na frente, largou na frente, ele hoje está nas pesquisas na frente do Padilha, né? E isso tem muito vínculo com a eleição nacional, porque de certa forma cada um aí vai representar uma força nacionalmente. Sendo que no caso do governador Geraldo, o partido dele, o PSDB, lança o Aécio Neves, que é um governador de sucesso, um jovem, como o Eduardo Campos também, né, neto de governador, uma pessoa com experiência, mas com um fato que é irrefutável, que é o seguinte: em São Paulo hoje, Cury, por incrível que pareça, a presidente Dilma chega a 20%, 21%, não passa disso, 22%. Quer dizer, ela tem uma rejeição muito alta no estado de São Paulo. E essa vontade de mudança em São Paulo tende a provocar o seguinte dilema: as pessoas, quando olharem o quadro, porque Eduardo é muito desconhecido ainda, então quando olharem o quadro, só vão ter 2 opções: ou vai votar no Eduardo, ou vai votar no Aécio. E aí, na minha visão, o paulista ele tem um jeito de votar interessante, que ele vota mais para derrotar os outros do que propriamente dito numa pessoa. Por exemplo, o paulistano votou no Kassab para derrotar o PT, na eleição retrasada. Depois, na eleição passada, ele votou no PT, no Haddad, para derrotar o Kassab, né? Quer dizer, o mesmo eleitor, a mesma cidade, mudou o voto, porque é pouco ideológico e muito mais um voto pragmático. Um voto que vota contra alguém. E eu acho que o eleitor de São Paulo, que vai votar contra a presidente Dilma, vai procurar qual dos 2 candidatos tem mais chance de ganhar da Dilma. E aí é que eu digo para você, com o quadro nacional, onde a Dilma ganhou a eleição por 12 milhões de votos, sendo que 11 milhões e 800 mil votos vieram do Nordeste ou do Norte, é claro que a Marina sendo do Norte, o Eduardo no Nordeste, é muito mais fácil para eles conseguirem virar esse voto no segundo turno. Então o eleitor que pensar de maneira mais pragmática tende na minha visão, em São Paulo, a começar a pensar no Eduardo. Por isso que o Eduardo aqui em São Paulo tem 11, 12, 13, 14 pontos já de intenção de voto. E eu acho que com o tempo ele crescerá. E o governador Geraldo gostaria de ter os 2 palanques, o palanque com o Eduardo e o palanque com o Aécio no mesmo espaço, né? E também acho que com isso ele também rejuvenesce um pouco
do próprio governo, porque como nós nunca tivemos com ele, seria a primeira vez que um partido de esquerda estaria com o governador Geraldo Alckmin e permitiria uma mudança no espectro que está lá com o governador. Bem, nesse cenário todo, indiscutivelmente, São Paulo me parece que será o pêndulo. Assim será decisivo. E a conta também é simples, para o telespectador entender. O Brasil são 4 grandes blocos, 36 milhões no Nordeste de eleitores. Depois, 25 milhões é Rio e Minas, 32 milhões São Paulo e 40 milhões é praticamente todo o resto do país, né? Se você imaginar que o Eduardo deve ganhar a eleição no Nordeste, com muita diferença em relação a Aécio. Não da Dilma, mas digo em relação a Aécio. E o Aécio tem uma tendência de ganhar nesse eixo Rio e Minas, porque ele frequenta muito o Rio, ele é de Minas, então ele tem a tendência. Então a gente acha que isso vai se equilibrar. No restante do país, a gente tem facilidade no Amazonas, eles têm no Pará. A gente tem, por exemplo, em Brasília, eles têm em Goiás. A gente tem em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o PSDB tem no Paraná. Então eu acho que vamos chegar em São Paulo praticamente empatados. E aqui em São Paulo, como é 25% dos votos do país, quem tiver 10 pontos de diferença um do outro já dá 3 milhões de diferença. Então a decisão estará aqui, estará com você, eleitor de São Paulo, que vai decidir. Se quer ir para o segundo turno, o Aécio com a Dilma, sabe que vai correr o risco do que aconteceu nas outras vezes, né? Com muitos méritos, porque pode ser que amanhã nosso partido ajudasse o Aécio no segundo turno, mas é diferente eu ajudar e o eleitor que votou em mim ajudar, né? Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Se quiser esbarrar no assunto Copa do Mundo, tem 1 minuto. Olha, nós estamos numa situação tão difícil, você vê que há pouco tempo, Cury, agora para completar, a gente se tivesse uma Copa do Mundo perto do Brasil, em outro momento nós estaríamos com bandeira, com faixa, você não vê nada do Brasil, nada, nada. Parece uma coisa impressionante como ela conseguiu jogar isso para baixo. Copa do Mundo, também Petrobras, assuntos que eram altamente positivos, né? E eu acho que o Brasil fez a decisão por mudança, ainda não sabe qual mudança vai acontecer, mas ela acontecerá. E eu acho que cada um de nós aí é responsável por ajudar nessa mudança do país. Márcio França, queremos agradecer muito a sua participação, te desejar muito êxito nessa campanha e que a democracia continue sendo o sustentáculo de todos nós e que depende só do seu voto. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!